sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a nova doutrina da fé. É isso mesmo, e eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Tem uma nova doutrina da fé? Não sei. Quem sabe no fim a gente fale. A fé é a mesma, a doutrina é a mesma, mas há, sem dúvidas, um apelo de Francisco para que possamos, ou para que a igreja possa abordar aquilo que é a doutrina da fé de uma maneira diferente. Para isso, para você entender um pouco o que a gente está falando, eu vou pedir para que você volte uma casa aí no seu feed de podcast e leia e ouça, melhor dizendo, o programa que tem o título Uma Carta de Francisco, que é uma carta que o Papa Francisco enviou para o novo prefeito da doutrina da fé, para o novo prefeito da doutrina da fé, não é isso? Opa. O Victor Manuel Fernandes, para que então ele tenha ciência daquilo que é a sua missão. É isso, né, Alexandre? É isso, né? A gente vai partir da doutrina da fé, especificamente do dicastério lá da Santa Sé, né, que é um organismo da organização, né, organismo da organização é ótimo, do Vaticano, para falar não só de doutrina, não só de eclesialidade, mas falar também dessa organização, né, ou gestão, ou administração de Papa Francisco. E eu acho que Pedro, até uma provocação, trazer isso também para nossa vida, né? Porque de toda forma, de um jeito ou de outro, todos nós precisamos gerir alguma coisa, nem que seja a nossa própria vida ou né, a organização da nossa casa. Então, assim, será que Francisco tem alguma coisa a nos dizer também sobre isso? Olha, que legal, Alexandre. Se você conseguir puxar o assunto para aí, beleza. Eu tô com as minhas anotações aqui, eu tenho outras coisas para falar. Boa. Então vamos aí pelas suas, que eu não tenho nenhuma. Não, tranquilo. Não, assim, algumas coisas que eu vim pensando, né, falar, não, isso aqui eu tenho que falar, essa intuição aqui eu tenho que falar, isso aqui, bababá, bibibi, bababá, não é? Mas, primeiro de tudo, acho que é importante lembrar que Francisco nomeou um novo prefeito para o dicastério da doutrina da fé, que é Dom Victor Manuel Fernandes. Colocou lá um argentino, malandro, né? Já tá começando a voitiuar, né? Adorei o neologismo. Porque se tem uma coisa, né? Uma época a igreja ficou cheia, é de polonês lá, de polaco. É verdade. Você que morou em Roma sabe disso. Será que Francisco vai voitiuar e começar a encher de argentino lá no Vaticano, na Santa Sé? Né? Quem não pode importa. culpá-lo? Quem pode culpá-lo? A gente se cerca de quem a gente confia, né? Exato, e tem aí um santo pra gente se espelhar, né? Então. Pois é. E aí, então, nomeou, colocou aquela carta que você pode ouvir no programa anterior, mas já uma grande mudança em chamar de dicastério para a doutrina da fé. Até recentemente era a Congregação para a Doutrina da Fé, né? Um lugar ali que foi ocupado por muitos cardeais, gente muito famosa, depois a gente pode retornar sobre isso, mas a Congregação para a Doutrina da Fé já foi, em alguns momentos, ou ela foi fundada, né, como a Sacra e Suprema Congregação da Inquisição Universal, e foi fundada pelo Papa Paulo III em julho de 1542. É tempo, hein, Alexandre? Que não fez mais muita coisa, né? Foi um pontificado que não se demorou tanto assim, mas deixou aí esse aparelho da igreja que depois ficou muito mal afamado, e diga-se de passagem, nem tanto assim na Idade Média, muito mais ali para o pulo para a Idade Moderna, no que seria ali o ocaso da Idade Média, né? Não é que a gente tem um apagar e acender de luzes e mudamos de era, mas é bom que se diga, isso é muito mais de uma mudança de mentalidade da igreja para enfrentar
enfrentar as mudanças de tempo, que ali são muito radicais até, né, Pedro? Você tem um novo mundo sendo descoberto, você tem um Uhum. embate entre a Alemanha e o norte da Europa com Roma ou Itália e a Europa do Sul, digamos assim, né? Então você vai ter aí humanismos se desenvolvendo de lados diferentes e sim, Pedro, olha só que interessante. Se a gente for olhar por esse lado, esse que foi chamado de Santo Ofício, pode-se dizer que ele é um aparelho da igreja para tirar, né, para suprimir tudo aquilo que não é moderno, de certa forma, da igreja, né? Para colocar eles dentro de uma régua. Exato. É importante lembrar disso. A gente é um organismo de controle. Uhum. E é normal a gente pensar que isso tenha acontecido. Foi fundado aí em 1542, não é? Alguns anos antes, alguns 30 anos antes, até menos, Martinho Lutero, que era um clérigo católico, num ato de insubordinação e falta de abertura para se ouvir aquilo que Martinho Lutero propunha, não é? Em relação a uma série de coisas, Martinho Lutero proclamou lá as teses e deu início aí ao protestantismo. E aí você vê esse movimento se espalhando ali pela Europa. E aí, ao invés de você ouvir e tentar identificar ser sinodal, o que você faz? Você cria um organismo para quê? Para vigiar e punir, para fiscalizar, não é? Para purificar. Exato. E que coloca, como disse o Alexandre, uma régua, que coloca ali que coloca limites, ou seja, você não pode ir além daquilo que esse organismo, a congregação, a sacra congregação, a suprema congregação da Inquisição Universal, ela fala. É ela quem vai regular se a pregação está errada ou não, é ela que vai regular, então, toda não só a pregação, mas o fazer teológico, a reflexão, é ela quem vai regular, não é? Pedro, olha só, e muito interessante isso que eu tô pensando aqui, ó, ver se faz sentido. A Suprema... Faz, eu nem ouvi, mas faz. Se a gente pensar em Portugal, por exemplo, né, falar um pouco das nossas raízes aqui, de um lastro que existe aqui no Brasil também, daquilo que é o próprio Brasil, inclusive, né, enquanto devedor aí da cultura ibérica e lusitana. O que você tinha em Portugal? Uma nuvem cinzenta ali, né, tinha uma área cinzenta onde existia muito de judaísmo, né, e pensar que o judaísmo e o cristianismo no início era a mesma coisa, depois tem um tempo que se separa, né? Mas ali em Portugal existia uma certa convivência, né? Muito, digamos, cortês, né? Para dizer assim, nem tanto assim, mas enfim, né? Depois da Suprema, isso piora bastante. Você tinha também resquícios da ocupação muçulmana, que essa tolerância com o judaísmo é desse tempo também, e você tem também uma certa tolerância do próprio paganismo que ali subsistia, né, dos tempos ainda antes do cristianismo, né? E quando a gente pensa na Idade Média, aí do século V ao século XV, essas coisas estão muito imbricadas ali, você não tem uma divisão, sobretudo na vida do povo, isso não é tão pautado assim, né? E a Suprema, vou chamar de Suprema porque eu achei o nome bonito, hein, Pedro? Bonito, portentoso. Portentoso. Começa a dizer, não, olha, cristianismo tem que estar mais limitado aí, porque não é essa bagunça aí não, né? Pra gente dizer de Portugal, né? Pra gente pensar aí num recorte da ação desse equipamento aí do Vaticano. Sim. Bom, eu entendo. De fato, o que eu penso faz parte de todo esse movimento de resposta não à bagunça, né? Mas a esses cenários todos que exigiram uma resposta. De novo, em 2023 é muito fácil a gente julgar também, não é, o Papa Paulo III e a igreja daquela época sobre que decisão tomar e como fazer as coisas acontecerem. É muito fácil julgar agora. A gente não estava lá, né? A gente consegue olhar de longe.
mas ela existe justamente para regular, para regulamentar, para não deixar descangotar aquilo que era a teologia, o pensamento, e serve aí, como a gente disse, como um organismo de controle. Ele foi assim até então o Concílio Vaticano II. Quando no Concílio Vaticano II, a Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício se torna em 65, véspera da festa da Imaculada Conceição, ele se torna então a Congregação para a Doutrina da Fé. É isso? É isso, né? Acho que é isso mesmo. É a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. E ela vai caminhando até que chega então um pontificado, mais claramente o pontificado de São João Paulo II, e essa congregação então ela ganha mais força. E nesse sentido acho que é importante a gente lembrar que João Paulo II assume no final dos anos 70, quando ainda estão acontecendo os movimentos de recepção do Concílio Vaticano II, que terminou em meados dos anos 60. A produção teológica tem novos ares. E aqui eu queria falar uma coisa importante, né, Alexandre? Que é assim, não houve período mais criativo para teologia senão na patrística. Isso é fato. A patrística é o momento mais criativo do ponto de vista teológico da igreja. Com o declínio do período patrístico, lógico, entram outros momentos, também vem grandes teólogos, você tem Tomás de Aquino, Scotus, Boaventura, mas a gente há de concordar que a criatividade teológica estava ali na patrística, certo ou errado? Inclusive porque era um período plural. Você Exatamente. tinha vozes, inclusive discordantes, que nem por isso chegavam ali a um acordo, né? Tinham períodos diferentes, mas é sempre bom lembrar isso também, né, Pedro? Que da mesma forma que a gente não pode olhar para o século XVI como como se a gente conseguisse enxergar tudo que é o século XVI do século XXI, muito menos a gente pode olhar para o século IV e dizer, olha, o que é a patrística, né? É sempre esse olhar viciado do ponto de vista em que estamos. Então, podemos dizer que é plural, sim, né? Podemos dizer que é criativo. É criativo, sim. Podemos dizer que os padres da igreja, né? Todos os padres em tudo aquilo que produziram foram completamente objetivos e claros com relação à doutrina? Não, sem dúvidas que não. Mas aquilo que é base para muita coisa a gente encontra na patrística. O que eu queria dizer é disso, dessa liberdade em se poder ser criativo. Justo. Em ensaiar, em ir até as fronteiras. E quer queira ou não, o período patrístico ele foi, ao mesmo tempo que ele teve o seu declínio histórico, ele também teve o seu declínio na participação teológica. Venhamos e convenhamos, não é? Até que o Concílio Vaticano II resolve, nesse adjornamento, resolve recorrer às fontes, às origens da teologia e da pastoral da igreja, voltando justamente ao período patrístico. E aí, sim, é lógico, o Concílio Vaticano II, que é esse adjornamento, não é? Essas janelas abertas, o concílio que acaba sendo, então, essa oportunidade de um olhar mais criativo na evangelização, vai desembocar numa produção teológica, porque a chave do concílio é um período cheio de criatividade, vai desembocar numa produção teológica que também é mais criativa. É aí que eu tô querendo chegar. Legal. E, lógico, a produção teológica pós-conciliar, dado a chave, o modelo no qual o concílio foi construído, dada a proposta conciliar e sobre outras coisas que a gente já falou aqui nos programas, né, sobre Paulo VI e outros assuntos, ela também foi se tornando uma teologia mais criativa, uma teologia mais de fronteira. Só que nessa época em que começa-se, então, esse tipo de produção, a gente tem um papa que não entende os contextos nos quais essas teologias vêm sendo produzidas, não é? Na África do Sul, aqui na América Latina. Ele tem também um gênio de estimação, um teólogo alemão, que nós já sabemos, já discutimos aqui várias vezes, cuja chave de produção teológica é Medieva, correto? Correto. Você quer que eu fale um pouco da... Eu quero, porque eu já estou falando demais. Eu quero até consiste aí uma mentalidade medieva? Sim, você sabe onde eu vou chegar, mas
ajuda aí. Você sabe onde eu vou Sim. chegar, né? Sim, mas assim, talvez seja importante a gente ter essa, digamos, essa ponderação, que se lá na patrística a gente tem uma criatividade e ao mesmo tempo, acho que mais do que criatividade, Pedro, é uma liberdade, né, de propor, né, é uma teologia propositiva no medievo, aí mais claramente no período escolástico, e aí a gente pode delimitar bem aí, a partir do século XI, você começa a compendiar a teologia. Porque é isso, você tinha muita coisa solta e você começa a fazer uns resumos ali, uma organização para que essa liberdade toda, essa profusão toda patrística fosse adequada, né? Fosse servisse, né? Porque, vamos falar a verdade, quem conhece aí a coleção patrística da Paulus, Opa! quem vai ler, Pedro? A coleção inteira da patrística, se é que a gente tem vida para isso, né? Eu Um livro de gostaria. pesquisa, é livro de pesquisa, né? Seria maravilhoso, mas enfim. O ponto é que, então, você tem esse período de compêndio, para em seguida você ter também, posso estar errado, né? Mas para depois dessa mentalidade medieval, vem essa mentalidade praticamente jurídica, né? Então, você sai do compêndio, tá compilado aqui, agora você vai pegar esse compêndio e vai olhar o que está fora do compêndio e distoante daquilo que foi enciclopediado e vai falar, opa, isso daqui tá muito fora, isso daqui não dá não. Mas essa não é uma mentalidade medievalista, essa é uma mentalidade moderna ou antirreformista, né? Talvez antirreformista, né? Pra gente Não vamos trazer atacar aqui o medievo, né? Não vamos, né? pra gente trazer aqui pra pauta do Santo Ofício. Até porque lembrar que quando é criado a congregação, o medieval já não existe, né? O período histórico medieval já não E existe. A gente entra essa já está fase aí na Idade Moderna, né? judicial, né? Judicial, que é sustentáculo teológico, é base teológica para o pensamento de Joseph Ratzinger, não é? Sim. Também vamos por aí. Pois é esse cenário que molda a nova congregação para a doutrina da fé, porque você tem teólogos de chave de compreensão do Vaticano II, cujo lastro teológico é a criatividade patrística, e em contraposição você tem um prefeito, não é, que assumiu ali em 81, essas coisas estão aí mais ou menos acontecendo, não é? E a partir de 81 começa a Congregação para a Doutrina da Fé a trabalhar arduamente no quê? No controle teológico feito no pós-Vaticano II. Então você tem as tretas com Leonardo Boff, as tretas com John Sobrino, você tem aí até o Pagola teve que escrever explicações, você tem aí toda a questão do livro Jesus, Símbolo de Deus, do Roger Haidt, você tem um monte de teólogo que busca fazer uma reflexão teológica mais de fronteira, tendo que prestar contas para esse tribunal. Ô Pedro, a gente pode dizer que a intuição do Vaticano II era você ter uma congregação que ela fosse, digamos, mais regulatória, né? E você tem uma resistência a isso, e o que se tem, né, nesse período Wojtyla Ratzinger, uma congregação para a doutrina da fé operando ainda nos moldes pré-Vaticano II, ou seja, é a saudade daquilo que acabou? Cara, eu não acho que seja. Não acho que seja um saudosismo, não é? Não acho que seja um saudosismo. Uhum. Eu acho que... Não diria um saudosismo que já ouviu saudosismo todos os nossos piegas. programas. Como? Eu diria, não é um saudosismo que seria um saudosismo piegas, mas seria um resquício de forma de fazer. Pode ser, eu creio que sim. Porque o que eu penso
isso, não é? Que nós, aliás, que esse modelo da Congregação para a Doutrina da Fé, e aí quem ouve a gente há muito tempo, ele é a resposta de homens que estavam na sé de Pedro, não é? Que estavam no lugar de Pedro ali cuidando da igreja, que não conseguiam entender a eclesiologia e o modo de se viver a fé desses lugares que produziam uma teologia mais criativa, mais de fronteira, e que usaram essa congregação um pouco para controlar, entendeu? Sim. Pra dizer, ó, não vai muito longe. Diferente da patrística, que não havia órgão de controle e que os concílios um pouco seguravam a barra, a gente vê Nicéia, Constantinopla, né, o que acontece com Ário, as elaborações teológicas de Ário e dos outros, Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia. Como não há o concílio, você não vai convocar o concílio, você tem um órgão que serve para refrear. Então, é um combate, acho que combate é uma palavra muito forte, mas é um embate, exatamente, um embate eclesiológico. Sim. É um embate de visão de igreja. Um embate de gestão. Eu acho. E aí, né, porque o Ratzinger fica aí de 81 a 2005, né? E se você pega aí os documentos, os principais documentos que são soltos, né, pela doutrina da fé, você tem uma carta aos bispos da igreja sobre a colaboração do homem e da mulher na igreja e no mundo, você tem uma notificação, né, sobre a obra do padre John Sobrino, que agora tem aí, que é um jesuíta, né, que volta aí a ter a sua importância graças a Francisco, e diversas respostas, não é, sobre doutrina da igreja, sobre a questão de alimentação e hidratação artificial da Conferência dos Estados Unidos, ou seja, eles começaram a ser um órgão que dava a resposta do que era certo e do que era errado. E aí, me chama muito a atenção, numa fala última de Francisco, uma fala recente, em que ele fala que os teólogos, eles precisam ter mais liberdade para ir nas fronteiras, porque teólogo não é catequista. Aquilo que a gente vive dizendo, não é? Que catecismo é catecismo, teologia é uma outra coisa, não é? É uma outra sistematização, uma outra reflexão. Quando Francisco diz isso, ele está dizendo, é necessário sim que a teologia vá em frente. E se tem uma coisa que a Congregação da Doutrina da Fé fez nesse período de 81 até 2000 e pouco, até recente, até antes de Francisco, é justamente você criar um controle de tal maneira que hoje a gente não vê mais grandes teólogos surgindo. Sim. Qual é o último grande teólogo que a igreja tem? Difícil, né? Será que isso não é efeito do medo? Do controle? Então. Te pergunto. Fica o questionamento. Eu acho que pode ter um pouco disso, né? E talvez seja também um desgaste próprio dessa modalidade de pensamento que é o teológico. Talvez também aqueles que pensam teologicamente, ou que deveriam pensar teologicamente, se cansaram disso, né? Se cansaram talvez do controle, e talvez porque chegaram à conclusão de que, poxa, se é tão difícil, se é tão espinhoso, se é um assunto assim que você precisa ter tantas linhas mestras definindo o que vamos falar de outra coisa, vamos falar de ecologia, vamos falar de coaching espiritual. Né? Vamos falar de mensagem, vamos falar do evangelho sem falar de Jesus, por exemplo. Justo, né? Porque, olha, eu ando à procura de pregadores de internet que católicos, sobretudo, que façam suas pregações e as suas coisas falando de Jesus. Isso é muito louco, tudo, né, viu? Pedro? Não se fala de Jesus. É muito louco porque você tem gente de, digamos, boa vontade que fala do evangelho sem citar Jesus, e por outro lado, gente que usa o nome de Jesus sem
falar do evangelho. Evangelho? Pois é. Tava Pois falando é. de tudo, de arma, né? De defesa de propriedade, que não tem nada a ver com o evangelho, e usando o nome de Jesus, né? Cara, eu terminei de ler, que você vê em casa, eu devia ter emprestado até, o Traficantes Evangélicos. Você falou desse Cara, livro. e você tava em casa, eu terminei de ler, eu devia ter me lembrado e devia ter soltado na tua mão. É isso. A minha conclusão é que antes, você ser evangélico era um selo de que você era alguém idôneo. Sim. Né? Essa palavra é forte, viu? Tem gente que não é idônea. Conheço. Tem Conheço gente que que não tem usa essa idoneidade. palavra impropriamente também. Pô, não, tem gente que não tem idoneidade nenhuma. Olha, eu conheço, hein? Conheço bem, muito bem. Mas, né, continuando, hoje em dia, com esse cristianismo pasteurizado e espalhado, ser evangélico é só um título. Ele não te confere mais idoneidade. Ah, não, ele é evangélico. Não, tem traficante evangélico, tem traficante católico, tem traficante que vai tacar o horror em nome de Deus, não é? Sim. E tem Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que em nome de Deus e em nome da fidelidade da fé, impediu que a igreja ou a teologia estabelecesse um diálogo mais abrangente aí com outras realidades ou com a modernidade, né? Ou com a contemporaneidade. Ô, Alexandre, estamos muito divagando, acho que era bom tomar uma água. Vamos ouvir uma musiquinha? Vamos lá. Se a língua dos homens falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, sim vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu não querer mais que bem querer. É um solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata, lealdade, tão contrário em si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem.
ainda vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E no episódio de hoje nós estamos falando de uma nova doutrina da fé, não de uma doutrina nova, mas de um novo organismo. Eu gostei dessa palavra, hein? Organismo. Da Santa Sé, né? Da organização da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente terminava o bloco anterior falando do desgaste do discurso teológico, que por sua vez a gente pode intuir então que um órgão que regulasse este fazer teológico também se desgasta, né? Também precisa ser reinventado para continuar existindo. É uma questão de sobrevivência, né? E aí o Papa Francisco transforma tira a doutrina da fé dessa modalidade que seria a congregação, que seria então, né, algo muito mais consolidado ali enquanto encabeçada por um bispo, junto com outros bispos, formando um colegiado para pensar sobre um âmbito da igreja, talvez assessorado por um ou outro clérigo, mas assim, tudo dentro desse esquema clerical. E o Papa passa, Pedro, a chamar de dicastério, que, por definição, né, pela própria organização, conta mais com a presença de leigos. E aí, a gente já intui também que é composta por teólogos e teólogas, leigos e leigas, que estão mais colados com esse fazer acadêmico, mas também pastoral, que é a cara de Francisco isso, né? Que é a cara do Concílio Vaticano II, que é pastoral, mesmo. Né? Teve esse negócio de concílio aí também, né? Não pode esquecer. Mas você estava falando aqui e eu fiquei pensando nisso, né? O que Francisco quer não é terminar ou suprimir aquilo que também é uma parte importante, que é a questão disciplinar, não é? Existe dentro ali dessa nova estrutura, ou dessa estrutura nova, da Cúria Romana, até colocada por Francisco, existe uma preocupação disciplinar. Existe ali um grupo que vai cuidar do abuso de menores, do abuso de poder, não é? Então você tem também a questão doutrinal, é lógico, não significa que o teólogo vai poder sair falando um monte de bobagem e não ser interpelado, mas também eu gostaria que houvesse o mesmo empenho para pregador, catequista e padre, que sai falando um monte de eu não vou usar a palavra ruim, né? Sandice, né? E que fala que é reta doutrina e que também não é interpelado, porque devia haver isso aí também, hein? Rapaz. Viu, Armando Mateu, que é o secretário da sessão doutrinal, né? E você tem um Joseph Kennedy, que é da sessão disciplinar, que vai cuidar justamente do cuidado. Aliás, o Papa Francisco disse isso ao novo prefeito, não é? Ele disse isso ao Dom Vítor Manuel. Você não tem que se preocupar com a questão de disciplina, de abuso de menores, você tem que se preocupar, a doutrina da fé tem que se preocupar em ensinar a fé. Olha aí que bonito, hein, Alexandre? Ensinar. Rapaz. Essa deve ser a principal preocupação. Pastoral. Ensinar a fé. Ô Pedro, cara. Até porque, se você pensar em termos de ambiente acadêmico, né, a própria academia, né, os ambientes universitários, por si, são ambientes regulatórios, né? Então, sim, cada universidade e suas várias faculdades, e aí a gente pode alargar isso para todos os campos
campos, né? São ou deveriam ser regulatórios, né? Você não pode escrever qualquer bobagem. Vou dar um exemplo nosso. O Alexandre Sim. é mestre em filosofia. Pela faculdade do Papa, hein? Pela faculdade do Papa, diga-se, não é? Para obter o título de mestre em filosofia, ele foi orientado por alguém que dizia: Alexandre, isso é certo, isso não é certo. Isso aqui tá de acordo, isso aqui não tá de acordo. E olha que eu nem fiz teologia. Não fez, mas fez uma filosofia que tem ali, não é? Um viés cristão. Falou sobre um autor cristão, o mestre Eckhart. Até Alexandre recentemente foi procurado por verdadeiras autoridades eclesiásticas. Né? Sobre mestre Eckhart. Eita, cada coisa que a gente não pode falar no microfone, né, não Alexandre? Pode. Não pode. Se pudesse... Me ajuda aí, Pedro. Fazer aí uma conversa proibido, né? Paga R$5.000 que a gente grava esse podcast. Mas o Alexandre teve um orientador e para defender, para receber o título, ele teve mais. Quantos leitores você teve? Avaliadores na sua? Mais 2 avaliadores. Mais 2. O mesmo aconteceu comigo. Para eu fazer uma dissertação, defender o título de mestre, eu tive o meu orientador e mais ainda eu tive 2 que também foram ali a minha banca. Ou seja, tem uma autorregulação. Você não vai sair falando loucura. O meu terceiro leitor, eu acho que eu já falei isso por aqui, mas ele falou que pro meu trabalho ser nota 10, eu precisava citar mestre Eckhart em Alto Alemão Medieval. Olha, o Alexandre guarda essa mágoa até hoje desse filho da mãe, né? Guarde. Não, porque veja. Como, né, Alexandre? Como, é um exemplo, Pedro, um exemplo tácito de como a academia... É o controle, né? Ela é imperdoável. Sim, exato. E isso para se ver o quanto, e eu repito, é mágoa, sim, não é? Mágoa, eu não vivi esse período, mas é ressentimento um pouco do quanto essa perseguição da doutrina da fé impediu a teologia de ser mais criativa. Sim. Não é? De dialogar mais e de dialogar melhor, né? Dizendo de uma forma correta. Pois bem, esse é o desenho agora. Francisco põe um que diz, olha, a Congregação para a Doutrina da Fé, ela deve se preocupar em ensinar a fé, né? Em quase que propagar a fé. Não é que vai tornar a doutrina da fé uma propaganda fidei, né? Uma grande pastoral catequética, não é isso. Mas é uma mudança de visão. Na carta que a gente leu, o Papa fala que anteriormente a congregação usou de expedientes imorais para perseguir. Isso é forte, Alexandre. Rapaz. Vindo de um Papa, né? Isso é muito forte. Porque é uma palavra do sucessor de Pedro dizendo... Vai constar nos autos. Já entrou para a história de que anteriormente a congregação, de forma imoral, perseguia teólogos. E isso é fato. Olha, a verdade, ela é filha do tempo, não é, Alexandre? A verdade, ela é filha do tempo. Precisou um tempo e um tempo de digestão das coisas para a verdade um pouco aparecer, né? Agora, não é para qualquer um também parir a verdade. Não, a verdade, ela não é parida. Você acha que a verdade é parida? A única pessoa que pariu a verdade foi Maria. Se você tá falando que ela é filha, se ela é filha, ela tem que ter um pai ou uma mãe. Olha o Alexandre, que filha da mãe. É uma força de expressão, Ferreira. Sim, mas eu tô dizendo, dizer a verdade, ou né? O parto de ideias, uma maêutica, né? Sim, assim, você tá falando de Maria como parturiente da verdade. Então, quando a gente fala a verdade, Pedro, a gente age em persone Mariae. Sim. Então, toda a verdade reverbera a verdade que é Cristo. E, por favor aí, hein, seu cardeal, veja aí se você... Vitão, nosso amigo... Veja aí se eu tô falando bonito, hein? Exato. Que nos ouça, por favor. Exato. Não, você tem total razão. Pois bem, Alexandre, tá aí. Esse é o novo dicastério. Eu acho que isso é importante também, né? Já não existem mais congregações no Vaticano, né? Tudo agora é dicastério, né? Que vai muito mais no sentido de serviço também,
né? Sim, e de participação, como o Pedro gosta, sinodal. Sinodal, gosto. Não só eu gosto, Francisco gosta, Jesus também. E os apóstolos também. E os sucessores dos apóstolos, alguns. Alguns fazem por obrigação. Ah, se a gente pudesse falar tudo nesse programa. Alexandre. Bom, fato é que essa é sim uma mudança grande. Né? Ou talvez ela seja um símbolo, eu acho que um símbolo muito importante de uma agenda não reformista, mas de uma agenda de uma agenda conciliar colocada por Francisco. Uhum. A gente tem um programa falando de Francisco e o Vaticano II. Né? Francisco é a implementação do Vaticano II. E essas mudanças, essas alterações, essas transformações e mesmo esses redirecionamentos, eles vão nesse sentido. O cristianismo, o cristão católico apostólico romano já não nada nas mesmas águas e com a mesma braçada de quando a Congregação para a Doutrina da Fé ou o Supremo Tribunal, né, foi criado. A gente já não é mais maioria. No Brasil corre o risco de em poucos anos a gente não ser mais maioria entre os cristãos aqui. Nós não somos mais maioria religiosa, já não existe mais a cristandade, não é? E não é por infidelidade, é porque a configuração de mundo mudou. Do modo com o qual nós comunicávamos, corre o risco de a gente já não mais falar de Jesus Cristo para ninguém. Justo. E o Papa tem essa compreensão porque essa é uma compreensão do concílio, e o concílio é sim a voz do Espírito Santo. É sim o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade agindo na igreja. Quer esses que combatem o concílio queira ou não, o concílio é sim a voz de Deus, é sim a voz do Espírito Santo. E o Papa age em nome do Espírito Santo, quer você queira ou quer você não queira. E se você não aceita é porque você está sendo herético. E sendo herético, você vai sofrer as consequências. Não de Deus, que Deus é misericordioso, mas de ser apresentado na hora que se encontrar com Deus, Deus vai falar. Foi herege, hein? Pede desculpa aí. Vacilou, rateou. Divago, Alexandre. Divago. Pedro, mas eu acho que, assim, a gente tem que pensar nessa configuração, né? A estrutura da igreja vai assumindo uma nova configuração, porque novos são os tempos, e eu acho que tudo isso conflui para uma igreja que seja mais coerente, né? E é isso que se busca, porque dessa coerência com a própria história e com o próprio, ainda que a história seja cheia de incoerências, né? Mas nessa coerência da tradição, daquilo que é bom dentro dessa história, né? Ou daquilo que é revelado, que é transpassado pela ação do Espírito Santo, né? Como é essa condução do sucessor de Pedro, a igreja, por muito tempo, teve que lidar com com um inchaço que comportava a heresia, e ainda comporta, né? Fazendo vista grossa, né? Então, quer dizer, que se um teólogo ia nas fronteiras das discussões, né? E por ser teólogo, publicava e falava de um lugar, digamos, qualificado, era perseguido, mas outras tantas coisas eram feitas ali sem tanta supervisão, porque no fim tem muita gente que não se importa, Pedro, né? Tem muita gente que ouve os coaches espirituais e não se importa de ouvir, porque não foi catequizado devidamente, então talvez nem entenda a gravidade do que se fala. E quando a gente, né, eu tô falando a gente enquanto a gente de Deus, o povo de Deus, né, essa gente que é guiada pelo evangelho, busca fazer de um jeito diferente, é nessa tentativa ou nessa esperança de que, por mais que desagrade alguns, você chegue num momento de uma coerência maior, mais coletiva, você tá entendendo? Por mais que isso possa parecer um discurso de passar o pano, né? Porque, de verdade, Pedro, de certa maneira, eu fico pensando, muitos dos que enxergam a contradição na igreja fazem a opção de falar, beleza, tô indo ali e não volta. Muitos dos que estão
ficando se recrudescem numa forma de enxergar as coisas e se apegam às coisas que deveriam não se apegar, porque de fato não são importantes, mas ficam, né? Então a gente tem esse dilema de que ou a igreja fica com o essencial e as pessoas percebam isso que é essencial e queiram ficar, né? Porque esse essencial transforma suas vidas, ou a gente corre um risco de se recrudescer, como já aconteceu lá quando o Santo Ofício foi fundado, né? De falar, olha, não, a gente vai ficar aqui e permanecer uma meia dúzia, né? Que fala, olha, aqui tá a verdade, né? Porque essa é a igreja fundada por Jesus Cristo e tudo que tá fora disso é errado. Mas nisso, né? Por dizer uma verdade, mas não ter a caridade de acolher de uma forma mais ampla e mais misericordiosa, vai ficando só, né? O banco vazio, né? Aquela música sempre tocada do mesmo jeito, enfadonha, uma pessoa meio tantando as ideias que tá há 50 anos no ministério e por causa disso não tem coragem de sair e vai ficando cada vez mais adoecido também e vai falando cada vez mais besteira. Uhum. E as pessoas fazem a opção de não, mas aqui é a Santa Igreja, aqui é a Igreja de Cristo, e vai ficando, e vai tolerando aquilo que não deveria tolerar, né? E a gente vai ficando assim, né? Minguado, recrudescido, sisudo e de coração também, né? Fechado e endurecido. E mais ainda falhando na história, naquilo que é a nossa missão. Eu penso assim. Que bom que Francisco entende, sabe e aponta os caminhos da igreja para que a gente viva aquilo que o Santo Espírito quer desde o Vaticano II, não é, Alexandre? Ferreira, acho que deu, não? Deu, né? Vamos celebrar o novo dicastério. Vamos celebrar agora Dom Vítor Manuel Fernandes. Mais do que isso, vamos celebrar o fato de que sim, a igreja está preocupada em falar de Jesus. Sim. Isso é bom, isso alegra, porque é isso que ela precisa fazer, até do ponto de vista mercadológico, é o que vende. Eu fico por aqui, Ferreira. Eu só queria lembrar isso, né, Pedro? Que é doutrina, mas é também de fé, né? E é importante, sim, conduzir, é importante colocar no caminho, nos trilhos, mas é importante também dar um salto de confiança. Oi, gente, tudo bem? Oi, você deu salto, boa noite. Alice, até aqui? Sim. Você teve coragem de abrir a porta? Sim. E quer dizer um oi pra galera aí? Oi. Fala alguma coisa bonita aí. Isso. Manda Alexandre, beijo. eu acho que... Manda o pessoal se inscrever no canal. Se inscreve no canal. E aperta o like. Aperta o like. Aperta o like. Não esquece de curtir e compartilhar. Se foi. Alexandre, eu acho que depois dessa interrupção... É isso. Cabe a nós fazer o quê? É o vento do espírito mandando a gente calar a boca, Pedro. Exato, porque ninguém... Ele sopra onde quer. Sim. Muito bem, galera. Galera é ótimo, hein? Muito bem, galera. A gente volta... Eu fiquei jovem depois dessa visita da Alice. Rejuvenesceu. Muito. Revitai, como diz Dom Helder Câmara, São Helder Câmara. A gente fica por aqui. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Até daqui a 15 dias.